Olá, você que nos acompanha. Meu nome é Teuan e vamos dar sequência ao nosso curso de prescrição penal. Nesse nosso encontro, a gente vai ver quais são as principais espécies de prescrição penal, pessoal. E o que eu posso adiantar a vocês é que temos duas principais espécies de prescrição penal. Temos a prescrição da pretensão punitiva, que eu vou chamar aqui no nosso encontro de PPP. E temos também a prescrição da pretensão executória, que chamaremos de PPE. Importante observar, pessoal, que a PPP se subdivide em prescrição da pretensão punitiva em abstrato, em prescrição da pretensão punitiva em concreto ou retroativa e também em prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente. Evidentemente, veremos cada uma dessas subespécies de prescrição da pretensão punitiva e, em seguida, terminaremos com a PPE, prescrição da pretensão executória. Fiquem calmos, vai dar tudo certo, vem comigo. Muito bem, pessoal. Prescrição da pretensão punitiva. O que é que entendemos por isso? Eu vou passar aqui alguns conceitos mais gerais acerca da PPP. Bom, como já adiantei nos fundamentos político-criminais da prescrição em si, a PPP é a perda do direito do Estado. É o direito do cidadão de ser processado e condenado em tempo razoável. Tá joia? Principal questão sobre a prescrição: seu efeito jurídico. Significa a eliminação de todos os efeitos jurídicos. É a mesma coisa que uma sentença de absolvição no mérito. Claro, não é exatamente a mesma coisa, mas os efeitos jurídicos são os mesmos. Se a pessoa foi absolvida porque o crime estava prescrito, ela continua sendo primária de bons antecedentes e é como se ela nunca tivesse praticado ou não aquele crime. Não sabemos se a pessoa de fato praticou ou não, até porque todo mundo deve ser presumidamente inocente até prova em contrário. A regra que está esculpida lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. E só há, de fato, para o direito penal, o reconhecimento de um crime quando a sentença penal condenatória transita em julgado. Não vamos falar agora sobre as questões de execução antecipada da pena, mas a pessoa só será considerada definitivamente culpada por um crime com uma sentença penal condenatória transitada em julgado, e essa é a regra do Estado Democrático de Direito. Ora, se há uma sentença que reconhece a extinção da punibilidade, isto é, a perda do direito de punir do Estado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, essa pessoa, esse indivíduo que responde a esse crime, não terá contra si uma sentença penal condenatória. Não chegaremos ao trânsito em julgado, porque houve a prescrição antes disso. Logo, independentemente do mérito, independentemente da pessoa ter ou não confessado, independentemente se há ou não provas, essa pessoa será sim considerada inocente e os efeitos jurídicos são o de sentença absolutória, primária, de bons antecedentes, como se isso nunca tivesse acontecido. Muito bem, pessoal. Início da contagem da PPP. Regra geral, a partir da consumação do crime ou, naqueles casos de crime permanente, no dia que cessou a atividade criminosa. Aqui temos a adoção da teoria do resultado. Um exemplo de crime permanente, o mais comum, tráfico de drogas. A partir do momento que cessar a atividade criminosa, por exemplo, no flagrante, na apreensão, na prisão do indivíduo, passa a contar o prazo prescricional. No exemplo de um crime de sequestro, quando a pessoa é libertada do cativeiro, cessa a atividade criminosa, passa a então ser contada a prescrição da pretensão punitiva. E nos outros crimes, a partir do momento do resultado da sua consumação. No crime de homicídio, naquele momento em que a pessoa vem a óbito. Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora
sobre cada uma das subdivisões que eu havia adiantado da prescrição da pretensão punitiva. Temos 3 subespécies de PPP. A. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. B. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. E C. Prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou subsequente ou superveniente. Eu chamei cada uma delas de PPPA, PPPR e PPPS, apenas para facilitar a nossa compreensão acerca dessa matéria, que é uma matéria um pouco difícil. E adianto a vocês, pessoal, essa matéria guarda alguma dificuldade, porque, em regra, nós que estamos estudando direito penal, na graduação, na parte geral, ainda no segundo ano, muitas das vezes, não temos conhecimentos profundos de processo penal. E os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição penal estão regulamentados por atos processuais. Vou tentar trazer isso aqui no nosso encontro para facilitar a apreensão do conteúdo. Tá joia, pessoal? Vamos devagar, porque, de fato, essa é uma matéria um pouco mais delicada. Muito bem. Vou trazer agora, pessoal, o conceito e a ideia de cada uma dessas 3 subespécies da prescrição da pretensão punitiva. A nossa PPP. E como já vimos no slide anterior, temos a PPPA, em abstrato, PPPR, retroativo ou inconcreto, e PPPS, superveniente, subsequente ou intercorrente. Ótimo. Então, o que é que entendemos por prescrição da pretensão punitiva em abstrato? O que é isso? Está aí na sua tela, está aí no seu slide. A PPPA, pessoal, é denominada em abstrato porque vamos buscar o lapso prescricional com base na pena cominada em abstrato pelo tipo. Na pena fixada no tipo penal abstratamente. Em outras palavras, a gente vai calcular a prescrição em abstrato com base na pena em abstrato. E por que faremos isso? Porque não temos pena em concreto ainda nesse momento. Muito bem. Como é que se dá esse procedimento? Exatamente. A gente vai lá no nosso tipo penal, exemplo clássico, homicídio, artigo 121, matar alguém. Pena para o homicídio simples, caput, 6 a 20 anos. A gente vai considerar a pena máxima em abstrato, 20 anos. Vamos pegar este número e jogar na tabelinha do artigo 109 do Código Penal. Se vocês forem ler o seu artigo 109, vocês perceberão que lá está uma escada, uma tabela que regulamenta os prazos prescricionais a partir das penas. Ótimo. Eu pego a minha pena máxima em abstrato, que eu descobri agora que é 20 anos, jogo na tabelinha do 109 e descubro qual é o prazo prescricional da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. 2 ressalvas quanto a PPPA. Como ainda estamos trabalhando no plano hipotético, como ainda não temos uma pena em concreto, devemos considerar as majorantes no grau máximo e as minorantes no grau mínimo. E aqui, pessoal, a gente precisa lembrar de alguns conceitos de dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria temos circunstâncias judiciais. Na segunda fase da dosimetria temos agravantes e atenuantes. E na terceira fase da dosimetria temos causas de aumento e causas de diminuição. As causas de aumento e as causas de diminuição estou chamando para você de majorantes e minorantes. Não podemos nos esquecer ainda que os tipos podem ser qualificados ou privilegiados. E isso vai mudar necessariamente o patamar da pena combinada em abstrato. Ótimo. Trouxe esses conceitos para dizer o seguinte, pessoal. As majorantes e as minorantes que nós devemos considerar no grau máximo e mínimo, respectivamente, são aquelas que incidem na terceira fase da dosimetria. E por que isso? Porque as causas de aumento e as causas de diminuição que estão no Código Penal são determinadas
o quantum de aumento e o quanto de diminuição. A tentativa reduz a pena, uma minorante, uma causa de diminuição, se eu não me engano, de 1/6 a 2/3. Está lá no artigo 14 do Código Penal. Logo, para eu descobrir a prescrição de um crime tentado, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, eu preciso considerar essa minorante no grau mínimo. Portanto, de 1/6. Ora, mas por que no grau mínimo? Por que eu tenho que fazer esse juízo hipotético negativo em desfavor do réu? Porque ainda nesse momento, como não temos pena em concreto, pode ser que essa pessoa venha a ser condenada na pena máxima. Claro que essa não é a regra. Mas a gente tem que fazer um juízo hipotético negativo em grau máximo para poder descobrir qual é a PPPA. Idem com as majorantes. Vamos imaginar uma causa de aumento que majore a pena do mesmo modo, de 1/6 a 2/3. O artigo 157, concurso de agentes no roubo. Eu tenho que considerar que o juiz poderá vir a majorar esta pena em seu grau máximo, fazendo, portanto, mais uma vez, um juízo hipotético negativo contra o réu, nesse momento, para poder calcular a PPPA. E se verificarmos que, de fato, houve PPPA, podemos, portanto, considerar o crime prescrito. A gente não leva em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, que determinam a fixação da pena base na primeira fase da dosimetria penal, porque não há um quantum definido de aumento ou diminuição na própria legislação. Do mesmo modo, com relação às agravantes e atenuantes que incidem na segunda fase da dosimetria. É isso que deveríamos falar sobre PPPA, pessoal. Vamos com calma que veremos a incidência pormenorizada de cada uma dessas possibilidades. Ótimo. Uma observação a todos nós. A menoridade relativa, por que relativa? Porque se estamos trabalhando no campo do direito penal, estamos trabalhando com pessoas imputáveis. E o critério de imputabilidade é ser maior de 18 anos. Portanto, o menor relativamente é aquele que tem entre 18 e 21 anos para o Código Penal. Também por uma questão de política criminal, ou é assim considerado. Tanto a menoridade relativa quanto a senilidade, aquelas pessoas maiores de 70 anos, terão a sua prescrição reduzida pela metade, a sua PPP, uma opção de política criminal do nosso legislador. E aí a gente pode ter alguns argumentos em favor dessa tese. A pessoa entre 18 e 21 anos ainda é um jovem adulto, está com a sua personalidade em processo de formação e etc. Por outro lado, a pessoa maior de 70 anos já tem um grau avançado e responder um processo para essa pessoa pode ser algo até um pouco mais complicado e não haveria tanto prejuízo para a sociedade se eventualmente os crimes por essa pessoa praticado fossem esquecidos pela prescrição. Opções de política criminal. E aí, pessoal, é importante dizer que no caso do menor de 21 anos era a data da prática dos fatos. E se a pessoa vem a completar 70 anos no curso do processo, passa-se a contar a prescrição pela metade e não da data dos fatos. Regra da aplicação da lei penal material no tempo e retroatividade da lei maléfica e ultratividade da lei benéfica. Nesse sentido, completou 70 anos no curso do processo, prescrição pela metade. Tinha 21 anos na data dos fatos, prescrição pela metade. Muito bem. Dando sequência aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho mais agora sobre a PPPR, ou prescrição da pretensão punitiva retroativa ou em concreto. Bom, se falávamos sobre uma prescrição em abstrato, que considerava uma pena combinada em abstrato, agora estamos falando de uma prescrição que considera uma pena em concreto. E já entenderemos por que retroativa. Talvez a nomenclatura prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto facilite a compreensão do estudo, mas ela pode aparecer de diversas maneiras, precisamos conhecê-las. Pessoal, a grande diferença é que nesse momento já temos uma pena determinada em sentença. Houve uma condenação.
O juiz fixou uma pena. E a partir daquela pena fixada em concreto, é que eu vou percorrer os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição para verificar, a partir daquela pena jogada na tabelinha do 109, se houve ou se não houve a prescrição. Fique calmo que trabalharemos com algumas hipóteses mais específicas para ilustrar a ideia. Muito bem. É preciso, pessoal, para a gente poder considerar a PPPR, que haja um trânsito em julgado para acusação. O que isso significa? Significa que aquela pena já não pode aumentar mais. O teto dela é aquele que o juiz determinou. Só houve recurso da defesa. E pelo princípio do non reformatio impejus, não há prejuízo pelo direito de recurso, não é possível que aquela pena seja aumentada, já que o Ministério Público não recorreu. Logo, temos uma pena que, na pior das hipóteses, é aquela ali mesmo. E aí a gente já consegue trabalhar com a prescrição em concreto. Isso sem considerar que a pessoa possa ser absolvida no futuro ou até mesmo ter a pena reduzida. Mas, já nesse momento, é possível sim falar em prescrição pela pena em concreto. Ótimo, não houve recurso do Ministério Público. O que faremos? Vamos recorrer, evidentemente. Pegar aquela pena que o juiz determinou em sua sentença, jogar na tabelinha do 109. Vamos imaginar que estamos falando de uma pena de 2 anos. Se eu não me engano, a prescrição se dá em 4 nos termos da tabelinha do artigo 109. O que eu faço com esse lapso prescricional de 4 anos? Eu vou voltar, e por isso retroativa, eu vou voltar os marcos interruptivos do processo penal, que estão lá definidos no artigo 116 e 117 do Código Penal, e verificar se houve ou não o transcurso do tempo que me dá o direito à prescrição. E lembrem-se, a prescrição é um direito do réu. 4 anos. E aí, pessoal, o primeiro grande marco interruptivo é o recebimento da denúncia. Claro, é a partir do momento em que o fato é consumado, como vimos, passa-se a contar a prescrição. E o primeiro grande marco interruptivo da prescrição é o recebimento da denúncia. Portanto, e o segundo marco interruptivo é a sentença condenatória. Portanto, imaginemos nós que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória passaram-se mais de 4 anos. Minha pena em concreto foi de 2. Eu peguei esses 2 anos, joguei na tabelinha do 109, descobri que prescreve em 4. Voltei entre o recebimento da denúncia e a sentença. Passaram-se 4 anos e 1 dia. Está prescrita essa pena. Não houve recurso do Ministério Público. Ainda que você queira recorrer para mudar a sua absolvição, que é um direito do réu, ele quer ser absolvido no mérito. Ele quer uma absolvição nos termos do artigo 3861 ou nos termos do artigo 3863. O fato é atípico dos termos do Código de Processo Penal. É um direito do réu. Mas a prescrição já aconteceu e pode ser reconhecida a qualquer momento porque é matéria de ordem pública. Excelente. É basicamente assim que calculamos a prescrição e eu falarei em breve sobre cada um dos marcos interruptivos e como trabalharemos com esses marcos dentro do processo penal, principalmente com relação à PPPR. Excelente. Uma observação importante, pessoal. O artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal foi alterado em 2010. Lá está dito o seguinte: a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, portanto uma PPPR, ou depois de improvir o seu recurso da apelação, evidentemente, regula-se pela pena aplicada, ou em outras palavras, pela pena em concreto, vírgula, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. E essa é uma modificação que veio em 2010, logo, só vale para aqueles crimes que ocorreram depois dessa data, já que estamos falando de lei penal no tempo, lei penal material. Para aqueles crimes praticados antes de 2010, temos PPPR entre a data do fato, entre o resultado do crime e o recebimento da denúncia. Um primeiro grande intervalo de tempo. Em regra, aquele período em que ocorre a investigação preliminar, em que ocorre o inquérito policial. Para os crimes antes de 2010, podemos voltar
fazer a retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Mas para os crimes depois de 2010, não. Só podemos aplicar a PPPR entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Percebam que tínhamos 2 grandes lapsos para a PPPR e agora só temos um. Mas é evidente que, por se tratar de lei penal no tempo, aqueles crimes que ocorreram antes de 2010 ainda podem ter a sua prescrição da pretensão punitiva retroativa contada entre a data do cometimento do fato e o recebimento da denúncia. Isso que mudou em 2010. Excelente, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a prescrição intercorrente ou superveniente. A prescrição intercorrente ou superveniente, ao contrário do que faz a prescrição retroativa, ou em concreto, ela está olhando para a frente. A PPPR volta a marcos interruptivos da prescrição. A PPPR olha para trás, pega a pena em concreto, joga na tabelinha do 109, volta entre o recebimento da denúncia e a sentença. Para aqueles crimes cometidos antes de 2010, ainda posso voltar, caso não tenha ocorrido a prescrição nesse primeiro intervalo, entre a prática do fato e o recebimento da denúncia. Já a prescrição intercorrente ou subsequente ou superveniente, eu vou olhar para frente. Ora, não deu a prescrição aqui, retroativa. Então vamos ver, pessoal, por quanto tempo mais eu responderei a este processo. Por mais quanto tempo o Estado pode me processar. Por mais quanto tempo o Estado tem o direito de mover uma ação penal contra mim. Essa é a principal diferença entre a prescrição intercorrente e a prescrição retroativa. Enquanto uma olha para frente, outra olha para trás. E aí, pessoal, o que faremos para calcular a prescrição intercorrente? Isto é, em quanto tempo essa ação vai prescrever no futuro, nos tribunais superiores? Mesmo modo, pego a pena em concreto, que não houve recurso da acusação, jogo na tabelinha do 109, descubro que a prescrição se dará em 4 anos. Uma pena de 2 prescreve em 4. Portanto, após aquela sentença condenatória, até o trânsito em julgado, não pode transcorrer mais de 4 anos. Senão, ocorrerá a prescrição intercorrente ou superveniente. Vou repetir. Pego a pena em concreto, jogo na tabelinha do 109, descubro qual é o lapso prescricional. Com o lapso prescricional em mãos, eu sei por quanto tempo mais, após a sentença penal condenatória, deverá necessariamente ocorrer o trânsito em julgado. Pessoal, era mais ou menos isso que eu havia preparado para esse nosso encontro. Esse é um tema bastante delicado, desculpa o alongado da aula. Me coloco à disposição para responder eventuais dúvidas e seguimos nosso estudo de prescrição penal. Muito obrigado.